Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano. Todo o nosso conteúdo faz parte do programa de alfabetização cuiabano e está no livro Tema. E o tema da nossa aula de hoje será verbete. Eu trouxe para vocês uma imagem aqui. Deem uma olhada. O que tem nessa imagem? Você sabe o que é um vulcão? Olha só na imagem que eu trouxe para vocês. É um vulcão bem grande, saindo fumaça e alguma coisa aqui. Vamos aprender sobre o vulcão em um texto que a autora que escreveu é Ruth Rocha. Vamos lá? Esse texto está no livro de vocês. Vulcão. Quem escreveu foi Ruth Rocha. Você já viu um vulcão em erupção? De dentro da montanha sai uma matéria chamada lava, que vem do centro da Terra. A Terra é como uma cebola. Tem várias camadas, veja só. Os vulcões jogam no ar grande quantidade de gases, vapor de água e rochas derretidas muito quentes. Uma parte desse material escapa da atmosfera da Terra e vai embora. Em compensação, a Terra é bombardeada constantemente com matéria que vem do espaço. Então, esse texto, Vulcão, da Ruth Rocha, está no livro dela, que é chamado Almanaque, né? Então, tem vários verbetes. E o que é um verbete, professora Grace? Nós já explicamos em uma aula o que é verbete. Você se esqueceu? Então, vamos lembrar. Verbete é um tipo de texto que traz explicações, informações sobre o que uma palavra significa, né? Então, é explicando o que as palavras significam, para nós entendermos sobre essa palavra. No caso do texto, está explicando, dando informações para quem lê sobre o vulcão. Inclusive, o livro dela é um almanaque. Geralmente, os verbetes vêm em almanaques, enciclopédias e dicionários. Então, é muito comum encontrarmos verbetes nesse tipo de livro. Então, esse texto é um verbete porque traz a explicação sobre o vulcão. Que legal, né? Você já tinha visto algum vulcão? Mesmo pela televisão? Eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi pela TV. Mas e lá no texto? Apareceram outras palavras também. Você conhece todas as palavras que apareceram lá naquele texto? Então vamos observar aqui algumas outras palavras que são um pouco diferentes, que não fazem parte do nosso dia a dia, né? Que geralmente a gente não usa todos os dias, como por exemplo, erupção. Você sabe o que significa erupção? E lava? Atmosfera. Que palavra difícil. Bombardeada, pode ser que você tenha uma noção, né? Mas nós vamos agora relacionar cada palavra ao seu significado, que os verbetes trazem isso, trazem o significado das palavras. Se você abrir um dicionário, você vai encontrar inúmeros verbetes, né? Vamos lá então, fazer essa tarefa que está no livro de vocês também. Erupção, será que é uma substância quente que sai dos vulcões? Ou será que é atacada? Ou será que é forte lançamento de substâncias por vulcões? Ou será que é uma camada de ar que envolve a Terra? Qual você acha que é? Tchan tchararã! Erupção é um forte lançamento de substâncias por vulcões. Então, o vulcão, ele
né, faz as erupções, que é um lançamento muito forte de algumas substâncias, que já já nós vamos falar mais sobre isso. E a lava? Será que você achava que a lava era o forte lançamento de substâncias por vulcões? Ou será que é a atacada, camada de ar que envolve a Terra? Vamos lá! Lava é uma substância quente que sai dos vulcões. Então você sabe que lava não é larva, larva é outra coisa. Lava, e também não é lava de lavar roupa, lavar as mãos. Lava, nesse caso, é uma substância quente que sai dos vulcões. E a atmosfera? A atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra. E bombardeada só sobrou atacada. Legal, né? Então vamos lá para mais uma atividade que está no livro de vocês. O que sai de dentro do vulcão então? Nós já vimos lá o significado. Então o que sai de dentro do vulcão? Uma cebola de várias camadas? Uma matéria chamada lava? Ou uma matéria que vem do espaço? Fica fácil agora que nós já entendemos lá o significado, né? E o que acontece com uma parte do material que sai dos vulcões? Ela escapa da atmosfera e vai embora, é bombardeada com matéria que vem do espaço ou torna-se vapor de água e rochas derretidas? Bom, você vai responder direitinho e não esquece de mandar a foto para a sua professora. Qualquer dúvida, você relê o texto para você ter a certeza da sua resposta. E o desafio que você vai fazer também está no livro, e vocês terão que fazer vão elaborar perguntas. Vamos ler aqui. Imagine que sua escola irá receber um cientista que estuda os vulcões e você foi convidado a fazer uma entrevista com ele. Você vai ser o repórter. Mas o que você perguntaria? Então você vai conversar, no caso, com seus familiares, com alguém que está te ajudando a fazer as tarefas em casa, né? E o que você acha que deveria perguntar? Que tipo de curiosidade você queria tirar de dúvidas, né? Então você vai elaborar as perguntas da entrevista de acordo com as dicas. Olha aqui, tem as dicas para vocês. A pessoa que você vai entrevistar é um cientista. Como será a linguagem que você vai usar? É a mesma forma que você fala com seus coleguinhas, com os vizinhos da rua? Qual é a forma que você vai usar para conversar com ele? Você falará com ele da mesma forma como fala com seus colegas? Não. Por quê? Porque ele já é um cientista, então, e você também não conhece ele, é uma personalidade que você está ali conhecendo, então você não tem intimidade para falar. E aí, chegado? Né? Então você vai falar de um modo mais formal, como você realmente fosse um repórter, né? Então você precisa ter uma linguagem mais culta, não falar de qualquer jeito. Você não conhece o cientista, então qual é a primeira pergunta que você precisa fazer? Se você não conhece uma pessoa, o que geralmente você pergunta para a pessoa? Às vezes o nome, né? No caso, você já sabe que é um cientista, então não precisa perguntar o que você faz, né? Então, você já sabe que ele é um cientista, mas talvez você não sabe o nome dele ainda. Então, poderia ser uma pergunta para você fazer a ele. Se você fará perguntas, qual será o ponto usado no final de cada pergunta? Qual é o ponto que a gente usa para mostrar que nós estamos fazendo uma pergunta? Em algum texto, em alguma frase, sempre nós utilizamos, inclusive está aqui, né? O ponto de interrogação.
toda vez que nós vamos escrever uma pergunta, no final dela, nós utilizamos o ponto de interrogação. Nunca se esqueça, porque senão não saberemos se é uma pergunta ou se é apenas uma frase afirmativa, certo? Então, não se esqueça do ponto de interrogação. Fica a dica. Faça uma pergunta por vez. Não pergunte, coloque duas perguntas em uma frase só, em uma pergunta. Não gaste muito, porque às vezes quando você vai perguntar para alguém, pode confundir ela e ela não vai saber qual pergunta responder primeiro, né? Pode se embaralhar. Então, sempre faça uma pergunta por vez. Deixe o espaço das respostas para serem preenchido no dia da entrevista. Então, sempre quando você for escrever uma pergunta, né, deixe sempre um espaço para anotar, para escrever a resposta do cientista. Ali você tem um espaço para vocês escreverem as suas perguntas, tá? Como no caso aqui tem a pergunta e tem o espaço para a resposta. Então é mais ou menos assim que você fará, ok? Então o desafio está lançado, façam com capricho. Também o desafio de todos os dias está sendo combater o coronavírus, né? E como a gente pode combater o coronavírus? Seguindo sempre esses passos, que sempre a gente está lembrando aqui para você. Lavar sempre as mãos, ao tossir, né? Ou espirrar, utilizar sempre o antebraço para proteger as outras pessoas que estão próximos. Evitar aglomerações, gente. Por isso que nós sempre falamos, fique em casa, porque nas ruas já estão com muitas pessoas frequentando lojas, shopping centers. Fique em casa, evite sair de casa. Mas se não tiver jeito e você precisa sair, use sempre a sua máscara, certo? Também, quando você estiver em casa, mantenha sempre as portas e janelas sempre abertas para ficar um ambiente mais arejado. E não compartilhe os seus objetos pessoais. Eu sempre falo aqui, especialmente a sua máscara. A máscara é de uso pessoal, então você não pode ficar compartilhando. Toma aqui, eu empresto para você. Não, a não ser que a sua máscara esteja limpa, de uso de uma maneira que você ainda não usou, você pode emprestar para alguém, pode doar, né, para quem não tenha. Mas aí, se a pessoa usar, você também não pode usar novamente. Tem que lavar, certo? Tome esses cuidados. Esse é o nosso grande desafio, combater o coronavírus. Até a próxima, pessoal! Prefeitura Municipal de Cuiabá.